42 anos, tosse seca há 6 meses, que piora aos esforços e piora ao decúbito. Então a gente tem duas pneumologistas aí para a gente elevar o nível da nossa discussão hoje. Quando o cara te apresenta isso aí, né, ou quando você pega uma radiografia de tórax dessa lá no seu ambulatório, recebe isso aí, primeira coisa que você está pensando é quais são as causas de tosse, o quê? Tosse crônica, né? Quais são as principais causas de tosse crônica? Você com um doente relativamente jovem, uma das causas que você poderia pensar de causa de tosse crônica seria até eventualmente neoplásica. Mas o doente mais jovem, ele provavelmente, se não está fumando desde os 10 anos, coisa que não é incomum no Brasil, sobretudo nas cidades do interior, né, onde começava-se, isso tem diminuído paulatinamente. Estou frente a duas pneumologistas aí, vão poder elaborar um pouco mais aí no chat enquanto a gente conversa. Então apresenta pra gente uma radiografia de tórax. E aí, olhou para a radiografia de tórax, nas provas de residência, eles não vão ficar mandando detalhe. Tá? Por que eles não vão mandar detalhe? Porque você olha para essa radiografia, isso aqui eu tirei da prova, né? Você vê que a qualidade entre o que a gente vê no filme radiográfico e o que vai para o papel não é exatamente igual, perde-se um pouco a qualidade. Você imagina quantas provas de residência eles precisam imprimir se eles fossem imprimir as questões com imagem na melhor resolução possível, o papel ia ficar caro para fazer isso tudo. Então, se você olhar, os campos pulmonares estão muito escuros, né? Você perde aqui, ó, a definição dos vasos pulmonares aqui nos ápices. Então essa parte aqui está muito o quê? Está muito queimada, como se estivesse olhando para uma radiografia muito penetrada. Se você olhar a radiografia aqui, ó, você está vendo os corpos vertebrais aqui atrás. Beleza. Então quando você estiver olhando para uma questão de prova com imagem, você está procurando por uma coisa muito alterada. Então não fica procurando detalhezinho, eu acho que é uma bolinha mínima aqui. Primeira dica, a alteração é grande, tá? Então, olhou para cá. Aí quem já está acompanhando a gente há mais tempo vai seguir ali o bom e velho ABCDE, né? A para olhar a traqueia e os brônquios, o B para olhar os pulmões, o C para olhar o coração e os vasos, o D para olhar as cúpulas diafragmáticas e o E para olhar o quê? Os ossos e todo o resto, ou seja, as partes moles fora da caixa torácica aí. Agora que você olhou para isso, tem alguns pontos importantes, né? Olhar aqui as silhuetas, né? Aqui ó, a borda direita, aqui ó, o átrio direito, a crosta da aorta, janela aortopulmonar, o ventrículo esquerdo. Beleza. Para um olho menos experiente, você pode olhar para essa radiografia de tórax e se perguntar duas coisas, tá? Se eu estiver sendo muito simplista, vocês me falam que eu aperto um pouco mais. Primeira coisa é que você pode estar achando que tem uma opacidade branca aqui ou até mesmo aqui. Olha aqui. Silhueta mamária aqui, tá? Então, a silhueta mamária, seja em homem, ginecomastia, obesidade, ou em mulher, por razões óbvias, por causa da mama, ela pode gerar essas opacidades aqui, ó. O pulo do gato é você o quê? Identificar a simetria. Você não chamar isso aqui de uma consolidação, sabendo que está projetado na sombra, na região, na área das mamas. Muitas vezes você vai conseguir ver aqui, ó, uma linha que define a silhueta mamária. Então, por essa imagem, a gente já está vendo a alteração. Mas, vamos olhar o que vem, porque nem todo mundo vai conseguir ver essa alteração aqui. E a gente vai se ater nisso mais adiante. Pronto. Agora a gente está olhando para o perfil. E o perfil é o grande medo de 99,99% dos médicos que interpretam radiografia de tórax. O outro 0,1% está mentindo, né? Então todo mundo é meio preocupado com o perfil. Todo mundo fica preocupado com o perfil. Então o perfil tem alguns marcos anatômicos importantíssimos para você se ligar. Tá? Primeiro deles que você vai achar é a traqueia. Passa o dedão na traqueia.
Se for a prova, passa o lápis, passa a caneta, se vira, passa alguma coisa ali para achar a traqueia. Traqueia é fácil, né? Um tubo de ar que vem lá da região do pescoço e traz ar para dentro do pulmão. Show de bola! Então você encontrou a traqueia aqui. Outra coisa, o que você vai procurar? Um triângulo escuro retrocardíaco. E aí quando você olha para cá, quando você olha para o perfil, você está identificando, ou deveria estar identificando pelo menos, uma área mais escura. Uma área mais escura. Que é essa região aqui, ó. Tá vendo essa área? Tá vendo como esse ar que está dentro da traqueia é parecido, a intensidade do preto é mais parecida com essa aqui do que com essa que está nos alvéolos. Faz sentido? Esse ar está dentro dos alvéolos, então ele é meio cinza. Esse ar está livre e ele é muito escuro. Então você está olhando para uma área meio arredondada de ar escuro num paciente com tosse crônica. Aí você volta para cá. Ah, Rodrigo, como é que eu vou achar isso aqui no PA? Como é que você vai fazer isso? Olha para cá e procura um marco anatômico. Ó, coração tá aqui. Tá vendo o coração aqui? Quando você volta para cá, então você está procurando atrás do coração. A coluna tá aqui, o coração tá aqui, então você está procurando isso aqui. Então você está olhando para isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Então você está vendo uma alteração arredondada com densidade de ar atrás do quê? Do coração. Retrocardíaca. O que que passa atrás do coração? No mediastino. O que que a gente tem no mediastino posterior? Bora! Bota na tela para mim aqui o que que tem no mediastino posterior. A gente tem no mediastino posterior o quê? A gente tem o esôfago descendo ali. A gente cansa de falar disso, ou melhor, a gente não cansa de falar nisso, porque o aumento do átrio esquerdo, que é a câmara cardíaca mais alta e mais posterior, pode comprimir quem? O esôfago. Então, quando você olha para essa estrutura num paciente com tosse crônica, uma das causas de tosse crônica é o quê? Refluxo gastroesofagiano. E o refluxo, uma das coisas que propicia o refluxo é o quê? Uma alteração anatômica. A presença de quê? De uma hérnia gastroesofagiana. Aí você pode falar assim, Rodrigo, pode ser uma caverna, pode ser uma escavação, pode ser uma lesão escavada. Pode. Qual que é o local mais comum disso acontecer? Ápice pulmonar. Beleza. Pode ser, mas só porque é mais comum não quer dizer que não possa acontecer aqui. Por aqui, dá para garantir que está no pulmão? Não dá para garantir que está no pulmão. Por que não dá para garantir? Você não tem sinal da silhueta com o coração aqui, para você ver que está encostado. Então isso te dificulta a localização. Então ou você está olhando para lobos inferiores ou você está olhando para mediastino. Mas se você olhar para cá, para essa radiografia, você consegue ver a bolha gástrica aqui? Não. Então você está olhando para uma radiografia em PA que não tem bolha gástrica. Por quê? A bolha gástrica está aqui. Então você deu o diagnóstico que o paciente tem uma hérnia hiatal. A hérnia hiatal provavelmente está propiciando o quê? O refluxo. Tá, beleza. Aí olha a pergunta que ele te faz na prova. Qual o exame complementar necessário para avaliação da causa da tosse? Então a causa da tosse é o quê? O refluxo. A hérnia
facilita o refluxo e o refluxo causa tosse. Então, injetar contraste, levar o paciente para fazer uma angiografia torácica, vai te ajudar a ver refluxo? Não, né? Um eco vai te ajudar? Não. Você não está pensando em câmara cardíaca, você não está pensando em vaso, broncoscopia também não. Então a pergunta é fácil, né? Você vai fechar aqui endoscopia digestiva alta. Mas vamos falar um pouco mais disso aqui. Porque pode vir uma coisa diferente. Você pode estar olhando para o quê? Para uma imagem de um esôfagograma, né? Então você dá o contraste oral, geralmente o contraste é o bário. Gabriela, eu respondi isso logo no comecinho, né? Esse raio-x, seja por técnica ou seja por impressão no papel, lembrando, né? Eu estou reproduzindo aqui a prova da USP, dai a César o que é de César, né? Já falei lá no começo para não dizer que eu estou usando imagem dos outros sem dar o crédito. Essa é uma prova da USP 2018. Seja por técnica de aquisição de imagem, seja por impressão no papel, aqui está muito escuro. Aqui está muito escuro, tá? Como é que você se desvencilha disso na prova? Né? Como é que você escapa disso aí? Não vai te dar um pneumotórax bilateral. Se você forçar a barra, você consegue ver os vasos aqui. Né? Você consegue ver vasinho até aqui na periferia. Então você tem que saber jogar com isso e tem que saber identificar o que? Tá um pouco penetrado. Então você está contando vértebra até aqui, atrás do coração. Então, além de estar muito penetrado, eu acho que está mal impresso. Aqui pode te mostrar uma coisa dessa na prova, você pode ficar perdido se você nunca viu você nunca viu na vida, né? Chegou na residência de rádio, nunca viu uma coisa dessa. Chegou na prova, nunca viu uma coisa dessa. A minha dica é que você tente entender as coisas. E aí, você tentar entender as coisas, você precisa ter algumas bases. A primeira é saber identificar o quê? O que é muito preto? Os pulmões. Então, tá vendo aqui áreas triangulares muito escuras, então você vai lembrar do pulmão, vai olhar isso aqui, vai ver que isso tem um aspecto meio de coração, então você já se localizou. Você está fazendo imagem daqui. Área cardíaca aumentada. Índice cardiotorácico. Mediu daqui para cá e mediu daqui para cá. É uma área cardíaca que vai dar no limite. O ideal ia ser medir, mas se você comparar isso aqui com isso aqui, vai dar mais ou menos a metade. Uma área cardíaca no limite. Se você olhar aqui, a aorta está um pouquinho proeminente, mas eu repito mais uma vez, né? Eles não vão te dar uma área cardíaca no limite, eles não vão te dar uma aorta um pouquinho proeminente para você dar esse diagnóstico. Quando eles quiserem que você fale de área cardíaca, vão te dar uma área cardíaca gigante, uma aorta gigante. Por quê? Muitas vezes ele vai dizer na questão aqui, 42 anos, mas o paciente que ele encontrou a hérnia lá tinha 50. E aí ele modela a coisa para você seguir no raciocínio de acertar a questão, não de se equivocar, beleza? Então aqui o pulo do gato é você ver que tem mucosa parecida com essa mucosa para cima do hiato. O hiato está aqui, fechando a hérnia, e aqui você tem componente, né? Você tem um pedaço do estômago no compartimento torácico. O fígado está aqui, aqui você tem um pedaço do cólon, né? Gás no cólon, e aqui você tem o estômago, aqui você já começa a ter o duodeno. Então esse é o padrãozão que você vai encontrar quando você estiver olhando para um exame contrastado. Qual que é a vantagem? Você consegue definir com muito mais clareza a parte do estômago no compartimento torácico. Agora olha para essa radiografia. Esse é um caso meu. Diz aí. Olha a importância das discussões que a gente tem, né? Como é que as coisas se repetem e às vezes as coisas são parecidas. Isso aqui é para a vida real. A queixa é a mesma. A queixa é a mesma se você olhar, uma aorta um pouco mais proeminente. E aí uma das coisas que a gente
fala direta é o quê? Segue a linha para-aórtica esquerda. Olha só, você não está conseguindo ver a linha para-aórtica esquerda direito. Ó, você perde ela. Por quê? Força a barra aqui comigo e segue uma linha que tem aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Parece uma estrutura elíptica, quase com uma bola de futebol aqui, ó. Aqui é o átrio direito, essa linha mais evidente. Tem uma linhazinha aqui, ó. Essa formação aqui, tem gás no interior dela? Não tem, né? Olha só que negócio interessante. Cadê a bolha gástrica? Você fica tentado a chamar isso aqui de bolha gástrica, mas você vê, ela segue até para cá. Isso é o cólon. Cadê a bolha gástrica? Você não está vendo a bolha gástrica. É um PA. E você não está vendo a bolha gástrica. Olha aqui num zoom, para ficar mais fácil. A linha passando aqui. Então você tem essa alteração o quê? Retrocardíaca. Retrocardíaca. Por que é retrocardíaca? Olha como essa está mais fácil de definir. Você está vendo que tem uma densidade diferente do coração. Você consegue separar. Então quer dizer o quê? Ou ela está na frente do coração ou ela está atrás do coração. Como o coração é anterior, ela tem que estar posterior, porque o coração está aqui, ó, encostado na parede anterior do tórax. Agora, olha quando você olha para cá. Lembra da outra radiografia, que você tinha uma área arredondada e escura aqui? Agora você tem uma área arredondada e branca, retrocardíaca. Por quê? Porque nem sempre a hérnia vai estar preenchida por ar. Essa tomografia é daquela paciente, tá? Então, ó, isso aqui é isto aqui. Então aqui você tem um pedaço do esôfago. Esse pedacinho aqui é o esôfago. Isso aqui é o ventrículo esquerdo, isso é o ventrículo direito, esse é o átrio direito e isso aqui é um pedaço do estômago. Olha como aqui praticamente não tem ar. Agora olha um outro exemplo de outro paciente, um caso da literatura. Olha como a hérnia pode estar cheia de ar. Essa hérnia aqui, ela parece mais com essa aqui. Faz sentido? Está preenchida por ar. Então isso pode mudar de um exame por outro. Às vezes o paciente traz uma radiografia e traz outra antiga. Então você pode comparar para te ajudar a chegar nessa conclusão lá no dia a dia. Então, fechou aí o que a gente precisa saber. Aí você pode falar assim, de imagem. Né? Em que a radiografia te ajuda? A radiografia te ajuda a avaliar outras coisas, pensar em outros diagnósticos diferenciais. Porque, por exemplo, esse paciente pode ter dor torácica por causa do refluxo. Ele pode ter dor torácica. Você pode estar pensando nessa tosse crônica, você pode estar pensando que o paciente fez uma fratura de costela por fratura de estresse. Você pode estar pensando, porque ali ele não colocou que o paciente é hipertenso, diabético, história familiar positiva para doença coronariana. No mundo real, na vida real é assim, né? Chega lá aquele monte de coisa e você tem que destravar aquilo ali. É lógico que a avaliação clínica vai permitir que você classifique se é uma dor torácica típica, se é atípica. Se for atípica, você vai pensar em algumas outras coisas. Se for mais típica, você vai ver as alterações, vai procurar as alterações no eletro. Beleza?